Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Construção em Alta. Sou Giovanna Facchинelli, designer de interiores, e ao meu lado William Pilati, empreendedor multissetorial. É um prazer imenso estar com vocês, diretamente de um dos eventos mais aguardados do setor, o Salão de Gramado, referência em móveis, design e inovação no Brasil. Hoje estamos em Gramado, cercados por grandes marcas, profissionais renomados e muita novidade do mercado. Você que está nos ouvindo, assistindo, já aproveita para seguir os nossos perfis e acompanhar toda a cobertura do evento. @podcast Construção em Alta, @William Pilati, @Giovanna Facchинelli e também o perfil oficial do evento Salão de Gramado. Um agradecimento super especial aos nossos apoiadores que fazem esse projeto acontecer com tanta qualidade. Meridiano Móveis, Espaço Decor, Madelustre, Serra Gaúcha Estofados. Nosso convidado de hoje, Vinícius da Armil, seja bem-vindo. Muito Boa obrigado. tarde. Boa tarde, muito Boa obrigado. É tarde. um prazer muito grande para mim estar participando do podcast Construção em Alta e é um privilégio realmente, então muito obrigado pelo convite. Vinícius, conta um pouquinho pra gente quem que é o Vinícius e quem que é a Armil. Maravilha. Bom, Vinícius é um profissional apaixonado por vendas, né? Comecei a minha carreira já há muitos anos como vendedor de loja aqui em Gramado, na Realude, Móveis Mazotti, né, nessas lojas. E já há 17 anos estou na Armil, né? Entrei muito jovem, com 23 anos e entrei na Armil. E aí fui me apaixonando, né, pela empresa e pelos processos e nós participamos de toda essa transformação que a Armil teve, porque uma empresa característica aqui de Gramado fazia um móvel mais clássico, né? E então foi todo um processo que nós passamos, né? De cultura, de aprender a fazer o móvel que o mercado pede hoje, que é um estilo mais contemporâneo, um estilo mais arrojado, né? E a Armil ser assim reconhecida por produtos desse estilo foi um processo bem difícil que nós tivemos dentro da empresa. E eu, junto com os diretores, com o seu Lauro, com o seu Elvis, digamos, encabeçamos, né, essa transformação na empresa e hoje a gente já está num outro patamar, né, muito contente, muito feliz com tudo isso. Então esse é o Vinícius, sou aqui de Gramado também, né? E eu tenho faculdade de administração, mas a minha paixão é realmente vendas, né? E, e eu estou muito contente, né, com o trabalho que a gente tem feito e tudo mais. A empresa ela tem quanto tempo? Quanto tempo que ela existe, né? 40 anos, 40 né? anos. 40 anos de empresa, ela foi fundada em 85, né, pelo seu Elvis e pelo seu Lauro. E 40 anos de história, né? É bastante tempo. Imagina quantas transformações, quantas vezes a empresa precisou se reinventar também, né? Para estar. Então, eu admiro demais qualquer empresa que tem aí de longa data, né? E a Armil, esse ano, comemora 40 anos. Então, nós aqui na feira também, digamos, começamos as comemorações. Nós fizemos jantares para os clientes e foi muito bacana, foi muito divertido. Essa transformação que você fala que passou, né, dentro desses 17 anos, a dificuldade, maior, vamos dizer assim, ela foi internamente em processo produtivo, foi em entendimento do mercado quanto à mudança de público, ou a reposicionamento, onde é que mais impactou? E quais foram as mudanças que vocês mais essa aqui deu mais resultado talvez, ou essa foi mais fácil? É, fácil nada foi, né? Nada é, na realidade nunca vai ser, não é assim a nossa vida. A vida é erro e acerto e para todos, né? Mas tudo foi difícil, assim. Por quê? Primeiro que você tem uma imagem no mercado, né? De uma empresa que faz um móvel extremamente clássico, robuscado, né? Então, assim, até você mudar isso é muito mais difícil do que parece, né? A gente até achou que ia ser mais fácil. Segundo, que tem uma cultura dentro da fábrica de fazer o móvel, né, mais trabalhado, mais colonial. Então, as primeiras peças contemporâneas, por exemplo, a gente achava que estava bom, mas aí você ia apresentar e ela ainda faltava alguma coisa, alguma leveza, entende? Então, quer dizer, isso também foi muito difícil. E, numa fábrica de móveis, você tem marceneiros de muitos anos de experiência, porque os jovens hoje já dificilmente querem trabalhar dentro de uma fábrica de móveis, né?
Então foi essa questão da cultura, de nós aprendermos também, né? Então, realmente nada foi fácil, mas isso foi as 2 coisas que eu acho que foram mais desafiadoras. E de onde veio a necessidade de fazer essa mudança, essa transição de produto? Feito, o mercado manda na gente, né? Então, o consumidor começar a pedir móvel laranja, Tu vai você fazer. tem que fazer móvel laranja, é assim, né? Então, assim, foi isso, né? A gente começou a perceber, né, essa mudança no mercado, né? E os próprios clientes começaram, né, a nos alertar e os números também não mentem, né? Então foi basicamente assim, foi isso, né? Foi isso que aconteceu. E eu diria que se a gente não tivesse feito essa mudança e conseguido fazer ela, assim, nós com certeza não estaríamos aqui hoje, provavelmente nesse podcast, porque foi fundamental. Veja bem o polo de Gramado como que ele enfraqueceu, né? Tinha muitas fábricas aqui na região, o que é muito triste, na verdade, né? Muito porque não conseguiram também fazer essa transição, né? Algumas até por não ter um maquinário adequado, né? Toda empresa, toda indústria, cada vez mais você precisa fazer as coisas melhores, com custo mais baixo, né? Em menos tempo. É isso aí. Então, assim, você também precisa estar investindo em novos maquinários para você estar conseguindo, né, entregar isso para o mercado. E na Armil isso nunca faltou, né? É uma empresa que sempre se preocupou, né, em ter uma organização e fazer, que nem agora nós acabamos de receber um novo maquinário, um CNC, e é um centro de usinagem, né? Para quem não sabe, o CNC é um centro de usinagem, que é basicamente com, com robótica, né? Então você coloca o desenho técnico na máquina e o robô vem e faz o trabalho. Agora nós compramos uma máquina que tem o torno e tem também os 5 eixos do CNC, né? Então quer dizer, investindo em tecnologia, né? Isso nunca pode parar na empresa. E a questão de mercado, né, o cliente que comprava o produto clássico, talvez ele não tinha o especificador, não tinha o arquiteto no processo, ou as lojas mudaram, como é que tu tá vendo essa parte aí mais na tua área, mais a parte comercial? Perfeito. Então, o mercado, enfim, né, as coisas elas costumam acontecer primeiro nos grandes centros, no centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E aí essa mudança começou já há muitos anos, né? E aí depois foi espalhando mais para os oestes, para os interiores, né? Mas é um processo natural, né? O arquiteto, ele no mercado de alta decoração, ele dita muito isso, né? É o que ele especifica, o que ele indica, né? Também os lojistas, né, vão percebendo e aí vão fazendo essa mudança também na loja, né, trocando o estilo de produto. Então é isso, né? Todo mundo, no fim das contas, eh, precisa estar atento e estar fazendo as devidas mudanças para atender o que o consumidor está pedindo. Uhum. E qual a região que a Armil atende hoje? Hoje nós vendemos para todo o Brasil, né? Temos parceiros em todo o território nacional e também exportamos para vários países, né? Isso é outra coisa que aconteceu. Assim, a Armil já exportou já há mais anos, há mais tempo, mas digamos que nós estamos agora num momento de crescimento nas exportações. Nós nos preparamos, porque para você exportar você tem que ter tá muito preparado em relação a qualidade do produto, a embalagem adequada, enfim, né? E hoje nós estamos muito preparados e estamos nesse crescimento. Então, a gente está com um parceiro em Porto Rico, em Moçambique, em Gana, Uruguai, Bolívia, Panamá. São países que a gente já exporta. Agora estamos fechando para a Geórgia, que é na Europa, né? E é isso, né? E como é que vocês, porque eu imagino que sejam culturas diferentes, né? Mesmo entre os estados aqui e exportação. Como é que vocês lidam com isso, assim, para ter um mix de produto bem assertivo? Excelente pergunta, porque isso realmente é o mais desafiador, talvez. Que como no Brasil, por exemplo, que é um país continental, e aí você tem culturas totalmente diferentes, né? Você vai nos Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, que são gaúchos, são mais tradicionais, em Minas também. Aí você vai para o Nordeste, lá no Nordeste eles valorizam mais a arte, valorizam mais peças assinadas, enfim, né? Mas é isso, a gente tem que
dentro da essência da empresa, no caso da Armil, eu trabalho em madeira maciça, né, com especialidade em móveis para quarto, especialmente. Você tem que ir tomando as decisões e procurando fazer produtos que você consiga colocar no mercado, né, indiferente da região, né? E claro que um produto, por exemplo, com uma tela sextavada, vai vender mais nos litorais, porque é mais propício, né? Uhum. Então, assim, você tem que estar bem diversificado no mix para poder atender todo mundo, né? Vocês ainda têm algumas das peças antigas em linha ou da linha clássica? Daqui a pouco vocês eram reconhecidos como essa linha, mas para atender esse público que ainda restou, digamos assim? Sim, temos algumas, né? Tem algumas que a gente não consegue tirar de linha. Tem até um apego. Exatamente, né? Nós temos algumas, né? Umas 2 camas, né? Especiais, assim, que sempre tem alguém que queira. Temos também algumas mesas, né? Temos uma cadeira, nós temos uma cadeira chama cadeira Montana. Se tiver oportunidade depois de olhar no nosso site, enfim, ela é maravilhosa. Sabe aquelas cadeiras medalhão que tinham? Mas ela não é um encosto redondo tradicional, ela tem uma curvatura diferente, tem uma lapidação na madeira, ela é sensacional. A gente escutou muitas vezes arquitetos e clientes falar assim: essa é a cadeira medalhão mais linda do mercado brasileiro, sem dúvida. E ela já vendeu muito. Então, de vez em quando tem alguém que quer ela é um xodó nosso, a gente não deixa de ter, né? Legal. E como funciona a pesquisa de vocês em questão de tendências, né, de novidade de mercado, materiais, todas essas coisas? Perfeito. Então, todo ano nós vamos a Milão, né? E as tendências saem de lá. Então, nós visitamos a feira, ficamos atentos. Demora um pouquinho para chegar às tendências, algumas pegam, algumas não. Por exemplo, sempre falo isso em Milão, você tem muitas cores diferentes, né? O pessoal ousa nisso. Aqui no Brasil, as pessoas já não gostam. Veja, por exemplo, os carros. É preto, prata ou branco, não é assim? É Uhum. quase tudo isso. Então, assim, nas lojas também, os tecidos mais claros, né? Puxando para um linho, enfim. E Milão, né? Nós estamos sempre presentes, né? E fora isso, conversa com arquitetos, conversas com designers, né? A gente faz as nossas pesquisas e essa comunicação direta, com humildade, inclusive, é muito importante para a empresa estar atenta e estar crescendo e tudo mais, tá? E vocês têm alguma ligação, digamos, ou alguma ação que vocês fazem entre fábrica e os especificadores? Nós temos alguns. Nós temos a Juliana Desconze, que tem várias peças no nosso mix, né? Uhum. E nós temos o nosso estúdio Armil, que a maioria das peças são desenvolvidas, que é dentro da fábrica, né? E, e esse estúdio conversa com os arquitetos muito, né? Então, assim, as informações muitas vezes elas vão chegando de forma natural. Por exemplo, aqui na feira nós apresentamos uma mesa de cabeceira redonda maior, que está ali na entrada do nosso stand, enfim, e que foi uma coisa que vários arquitetos pediram, né? E os lojistas, vocês não conseguem fazer, quem sabe desenvolve, Uhum. né? E assim, é isso, né? Nós temos uma loja em Gramado também, né? Que a gente usa ela basicamente como showroom da empresa, então a gente recebe lojistas de todo o Brasil, mas ali também vão muitos especificadores e conversam com a gente, né? Então, essas basicamente são as ações, assim. Aham. Salão de Gramado é uma feira que foi um dos fundadores, inclusive, foi o seu Lauro e o seu Elvis, que são os donos da Armil. Então, a gente está presente desde o início, né? E é uma feira que sempre cresceu, sempre foi muito bem organizada e cada vez melhor. Então, assim, também é para nós, né, é na nossa casa, isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue fazer jantares para os clientes, nós conseguimos levar o cliente também na nossa fábrica, né? Mas assim, fora isso, sem dúvida, se a Armil não fosse de Gramado e nós fôssemos escolher, nós escolheríamos Salão Gramado. Entre outras feiras que existem no nosso ramo,
nós escolheríamos Salão Gramado, além da Bimad, que nós também participamos, né, todo ano em fevereiro. Eu acho que é uma feira charmosa. O cliente ele gosta também de vir a Gramado e aproveitar e linkar o trabalho com o passeio, Uhum. né? E os clientes que são, que assim, digamos, os lojistas que compram a Armil, que tem lojas para o nosso produto, eles costumam ir na Bimad e vir aqui no Salão Gramado. Então tem tudo isso Ah, que envolve a escolha de estar aqui. Legal. maravilha. Hã, mais uma pergunta. O que tu enxerga de tendência, né, vocês fizeram uma mudança, aí vocês viram uma tendência de mercado de sair do clássico para o mais contemporâneo, né. O que vocês enxergam daqui para frente, assim? Perfeito. Enfim, nós percebemos assim muita inovação, tá? Nós até, inclusive agora, estamos colocando um sistema de LED com sensor nas camas, que você escolhe a intensidade, que tocando na madeira de forma sutil você acende a luz. Então, essa foi uma tecnologia que nós trouxemos aqui e que foi um sucesso, né? E então acho que as fábricas têm que olhar muito para isso, né? Porque o consumidor que vai comprar mil daqui a uns anos já né? Não é o mesmo de hoje, já vem com outra ideia, já vem com, né? Com outro conceito do que é bom. Então priorizar o conforto, essa facilidade, tecnologia. Eu acho que, claro, fora a essência do design, que isso é uma coisa muito de cada empresa, né? Todos têm. Você não pode fugir muito disso, não pode virar uma bagunça, né? A Armil tem que ter a cara da Armil, ela tem que ter, né, a essência, mas junto com isso, essas tecnologias favorecem muito. Legal. E pra gente encerrar, por que participar de um podcast? Obrigado, agradeço mais uma vez o convite, né? Sabe que eu sou, assim, apaixonado por podcast. Eu, há muitos anos, eu não assisto mais TV praticamente, não, né? O que eu assisto é podcast, em variados assuntos, né? Ah, Dentro do que eu estou querendo pesquisar. Agora, muitos, por exemplo, assisti sobre inteligência artificial nos últimos meses aí, porque é uma coisa que a gente tem que estar atento uhum, também. uhum. Mas é isso, eu acho que o podcast agregou demais, né, para toda a humanidade, porque isso tá por tudo, né? A pessoa ela tem mais liberdade para falar, ela pode. É diferente de uma entrevista que a gente via na TV, que é rapidinho, então eu sou apaixonado. Legal. Legal. E assim encerramos mais um episódio especial do podcast Construção em Alta, diretamente do Salão de Gramado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Armil, os Como contatos, entra em Vamos lá. os contato? arrobas. Perfeito, temos o nosso site, temos nosso Instagram, né, @móveisarmil. A fábrica é aqui em Gramado, quem quiser nos visitar, estamos sempre de portas abertas também, conhecer o Parque Fabril. Temos a nossa loja em Gramado, que fica na Avenida das Hortênsias, né? É, esses são os principais canais. Legal. Lembrando, siga o @podcast Construção em Alta, Salão de Gramado e também os nossos perfis pessoais, @William Pilate e @Giovanna Facchini. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio do Construção em Alta.